Aí, tirar esse lixo daqui, que isso é lixo. Pronto. Apareceu a figura aí, gente? Apareceu sim, professor. Deixa eu ver se eu coloco o monitor aqui. Não, mas se ela sair, vocês me falam, tá? Fazendo um favor. Bem, gente, então vamos lá. O assunto de hoje é esse aí, ó, teorema de Thevenin. Tem gente que fala que é Thevenin. Se você quer dobrar um pouco sua língua e falar no idioma gringo, né? Fala Thevenin. Eu gosto de falar Thevenin, teorema de Thevenin. Vocês já estudaram lá na teoria? Eu acho que já estudaram também o teorema de Norton. Confirma para mim aqui se já estudaram o teorema de Norton. Pode falar. Acho que não, né? Estudamos Já sim, estudamos, professor. já, professor. Pois é, então, vocês devem então lembrar que o teorema de Thevenin e o teorema de Norton são ferramentas que a gente utiliza para simplificar a análise do circuito, especificamente circuitos analógicos, vejam bem. Quando você está estudando sistemas analógicos, que tem diodos, transistores e vários tipos de componentes, os circuitos geralmente são mais elaborados, envolvem muitas questões relativas à potência, impedância, tensão, corrente e tal. São circuitos, às vezes, complexos, e quando a gente vai projetar, vai calcular, ou vai simplesmente analisar, demanda alguns macetezinhos para simplificar para a gente. E esses teoremas que a gente estuda, né, Norton, Thevenin, superposição, nodal, essas coisas todas, são simplificações, como vocês já perceberam. No caso do teorema de Thevenin e do teorema de Norton, eles guardam uma certa dualidade ou equivalência, porque eles são aplicados da mesma forma, só que um evidencia, né, ou focaliza tensão, que é o caso do teorema de Thevenin, e o Norton, corrente. Né? Gera um circuito equivalente que é constituído por uma fonte de tensão em série com uma resistência. O caso do Norton, ele considera que o circuito pode ser substituído por uma fonte de corrente e uma resistência em paralelo, não é isso? Hoje nós vamos ver o caso do Thevenin, fazer umas experimentações aqui, e na próxima aula a gente faz com o teorema de Norton. Aí a gente fecha essa questão desses teoremas, fica faltando para terminar o nosso curso o teorema da máxima transferência de potência, que não é uma simplificação do circuito, e sim uma constatação, né, de uma situação no qual haverá ou poderá haver uma máxima transferência de potência para uma determinada carga. E para fechar, o que der tempo, né, vai ter 1 ou 2 semanas, para estudar os capacitores. Aí fechou. Eu pretendo, nesse 4º bimestre, passar uns 2 ou 3 questionários para vocês, e, se for possível, uma tarefa. E seria uma tarefa sobre o teorema da máxima transferência de potência ou sobre capacitor. Eu não decidi, não, eu quero pensar mais um pouquinho. Podem ser 3 questionários, podem ser 2 questionários e uma tarefa, tá? Qualquer uma dessas situações, cada uma atividade vai valer 10 pontos. Se forem 3 questionários, cada um vale 10 pontos. Se for 2 questionários na tarefa, cada questionário vale 10 e a tarefa também vale 10, tá certo? É o que estou pretendendo fazer, mas ainda não decidi, não. A gente tem só 1 mês de aula e tudo é muito corrido, tanto para nós quanto para vocês. Eu não quero também sobrecarregar vocês, não. Se eu pudesse, eu dava só uma avaliação valendo os 30 pontos para vocês, que aí vocês teriam tempo para estudar as outras coisas também, tá? Então, vamos lá. Vamos ao teorema de Thevenin. Nós vamos aplicar o teorema,
ou comprovar a viabilidade dele, a aplicabilidade dele, usando esse circuitinho aí, que já é um circuito conhecido nosso. É um circuito que tem 3 resistores formando um T e 2 fontes de tensão. Nós usamos muito esse circuito, muitos autores gostam de usar esse circuito, porque com ele a gente mostra o que a gente precisa mostrar sem sair do foco. Isto é, a gente... primeiro, a gente consegue simular fácil aqui no simulador. E se a gente está no laboratório, a gente também consegue montar o circuito lá, sem ficar perdendo muito tempo montando o circuito. Se fosse um circuito mais elaborado, cheio de componentes, para a gente aplicar o teorema, a gente conseguiria aplicar o teorema na boa, só que gastaria tanto tempo montando o circuito que perderia o foco. O foco ficaria sendo a montagem do circuito, e não a aplicação do teorema. Aqui na parte de simulação que nós estamos fazendo é a mesma coisa. Então, se eu colocar um circuito mais elaborado e cheio de componentes, nós vamos suar aqui para trabalhar com ele e esquecer que nós estamos numa situação que eu quero ou precisamos demonstrar a viabilidade do teorema. E esse circuitinho ele é suficientemente informativo e prático para mostrar, e também suficientemente simples. Lá no segundo ano nós vamos voltar, ou o professor que estiver com vocês, vai voltar a esse circuito, com a diferença que as fontes serão fontes de corrente alternada, né? E os resistores serão reatâncias, né? Geralmente constituída por resistores e capacitores, e resistores indutores, ou resistores indutores de capacitância. É uma situação mais elaborada, mais complexa, né? Mas aí tem que ser visto no segundo ano, vocês têm que passar pelo que nós estamos passando hoje. Quer dizer, o estudo dos teoremas para corrente contínua. E depois aplicar esse mesmo teorema em corrente alternada e outras, digamos assim, coisas que já advêm disso aí, né? Bem, então vamos lá. Vamos aplicar o teorema de Thevenin a esse circuito aí. Vocês aprenderam, já fizeram vários exercícios, estão até bom nisso, que para aplicar o teorema de Thevenin, aliás, antes de aplicar, vamos colocar aqui, vamos lembrar do enunciado dele, né? O enunciado do teorema de Thevenin é o seguinte: considerando um sistema constituído por fontes de tensão e ou fontes de corrente independentes e por elementos lineares bilaterais aplicado entre 2 pontos, eu posso substituir esse circuito por um equivalente constituído por uma fonte de tensão e uma resistência em série, chamada de resistência equivalente Thevenin, certo? Vale lembrar que fontes independentes são aquelas que fornecem o valor específico, né, ou expresso, independente da natureza do circuito onde ela foi ligada. Por exemplo, se você tiver uma fonte de tensão de 12 volts, por exemplo, ela é uma fonte de tensão de 12 volts e fim de papo. Fontes dependentes, ela fornece um valor, mas o valor não é garantido. Ele pode modificar dependendo de alguns parâmetros. A gente chama ela de dependente por isso, porque não pode garantir que o valor dela é sempre aquele. Então, a fonte independente é aquela que você garante o valor. Então, V1 é de tantos volts, V2 é de tantos volts. Se fosse fonte de corrente, seria de tantos amperes ou miliamperes, e ponto final, tá certo? E elementos lineares, como vocês já também fizeram vários trabalhos com eles, são resistores, ou elementos que têm a característica de ter uma resistência constante, certo? Bem, o teorema, então, sendo aplicado, eu vou considerar vou pegar o sistema e dividir em 2 partes. Uma parte é chamada de circuito primário, e tem outros nomes também. E a outra parte é o circuito secundário. O circuito primário é aquele no qual eu aplico o teorema. E o circuito secundário
é aquele que vai enxergar o circuito no qual eu aplico o teorema. Por exemplo, considerando esse circuito aí, que é simples, o circuito primário dele, aliás, vamos fazer o contrário, o circuito secundário dele, no caso aqui, é o R3. Por quê? Porque eu vou retirar o R3 e aplicar ao resto do circuito o teorema. E depois eu recoloco o R3. Né? Só que eu vou recolocar o R3 no circuito equivalente para comprovar que o que vai acontecer sobre ele é o que acontece nele, nesse circuito que está aí. Aí fica comprovada a validade do teorema. Mas agora é bom também deixar claro o seguinte, que o circuito primário, que é aquele no qual eu vou aplicar o teorema, ele, sim, é que tem que ter aquelas características que eu falei. As fontes têm que ser independentes e os elementos têm que ser lineares e outra coisa, bilaterais. Eles têm que permitir que a corrente circule nos dois sentidos. No caso aqui, seria o V1, V2, R1 e R2. O circuito secundário, que no caso é o R3, ele não precisa ser um circuito constituído por elementos lineares, não. Normalmente é, mas não precisa ser. No caso aqui está sendo, porque é um resistor. Mas ele poderia ser, por exemplo, um diodo, por exemplo. Pode ser um transistor. Pode ser um circuito mais elaborado. Não importa. O que importa é que quando você aplica o teorema de Thevin e retira o componente, ou o circuito secundário, para poder aplicar o teorema ao circuito primário, quando você coloca ou recoloca de novo no lugar o que você retirou, o comportamento sobre ele vai ser o mesmo, sendo o circuito completo ou o equivalente. Então, por exemplo, no caso aqui eu vou tirar o R3 e aplicar o teorema. Mas suponha que seja um diodo. Eu retiro o diodo, eu aplico o teorema. Calculo o equivalente para os dois casos, para o diodo e para o resistor. Quando eu recoloco, se for o resistor, no resistor vai estar circulando a mesma corrente que circula nesse caso que vocês estão vendo aí. Se fosse um diodo, é a mesma coisa. Se eu tiro um diodo, aplico o teorema e recoloco o diodo, vai circular ou não uma corrente no diodo, que seria a corrente que circularia nele, ou não, se ele que tivesse aqui no lugar do R3. E observe que eu raciocinei colocando um resistor, mas também mantive o raciocínio se fosse um diodo. Nós vamos fazer isso na prática de hoje. Eu vou aplicar o teorema nesse circuito, considerando esses elementos, esses valores que estão aí. Depois eu vou aplicar o mesmo teorema, considerando o diodo. Vocês vão ver que se aplica também. Isso está sendo feito para mostrar para vocês que o que tem que ser linear é o circuito primário, que é aquele no qual estou aplicando o teorema. O circuito secundário não precisa ser. Tem que ser chamada a atenção sobre isso aí. Então, vamos aplicar o teorema de Thevin. Primeiro passo. Está aí, o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Você retira, desliga, desconsidera o circuito secundário, que no caso é uma simples resistência. Claro que eu não ia colocar um circuito mais elaborado aqui, porque eu ia causar problema, ia dar trabalho para mim mesmo, né? Todo mundo coloca e aplica o teorema só no resistor, é muito mais fácil. Mas na prática não precisa ser só um resistor, conforme eu já disse. Então tá aí, ó. Quando eu retiro esse resistor, e eu faço com qual objetivo? De calcular uma tensão, que eu chamo de tensão equivalente Thevenin, que seria a tensão que esse resistor vai ser, que ele vai enxergar quando ele for colocado aí. É claro que quando ele for recolocado, ele vai interferir no conjunto e vai acontecer uma coisa nele, que é a coisa que acontece quando o circuito é o original. Bem, então vamos lá. Tirei o resistor, aí eu vou enxergar o quê? Observe que com a tirada do resistor, eu vi uma malha externa, né? A malha circundante aqui, ó. Essa malha, que também intencionalmente nós colocamos uma malha simples, né? Ela é constituída por duas fontes de tensão em série, aqui, ó, e também por dois resistores em série, né?
As fontes, do jeito que elas estão colocadas aqui, estão com negativo no negativo, elas estão em série subtrativa. Isto é, negativo com negativo e positivo com positivo, porque o positivo também está ligado no positivo via os resistores. Quando você tem essa situação de duas fontes em série subtrativa, a resultante é uma fonte equivalente, cujo valor é o valor da fonte maior menos o valor da fonte menor. No caso, 12 volts menos 5 volts. Então, vai existir, de fato, entre esse ponto aqui e esse, entre os extremos das duas fontes, uma tensão de 7 volts. Né? E essa tensão de 7 volts é responsável pela corrente que vai circular nessa malha aqui, ó, que é limitada pela soma das duas resistências, porque elas estão em série. Então, se eu quiser calcular a corrente aqui, eu pego os 7 volts, divido por 560 mais 270, tá certo? Mas o objetivo não é esse, o objetivo é calcular a tensão entre os pontos A e B, porque reza o teorema que existirá, com o circuito aberto, entre os pontos A e B, uma tensão que eu chamo de VH. Para eu calcular essa tensão, né, eu posso usar aquela regra de divisão de tensão. Né? Eu pego 7 volts, multiplico pelo R1 e divido pela soma dos dois. Não é assim que se faz? Isso aqui, ó. A tensão sobre o R1 é igual uma bateria menos a outra, né, o 7 menos 5, porque estão em série subtrativa, multiplico pelo R1, porque eu quero saber a tensão sobre o R1, e divido pela soma dos dois, vai dar 4,72. Então, eu sei que tem uma tensão de 4,72 aqui. Positivo do lado esquerdo e negativo do lado direito, que é decorrente da polaridade da tensão resultante aqui. Ó. Esse lado é positivo em relação a esse. Então, aqui é positivo em relação a aqui, da mesma forma que aqui é positivo em relação a aqui. Não é isso? Os potenciais se somam, ou as diferenças de potenciais se somam. Bem, então, se eu tenho 4,72 aqui com positivo, onde que eu estou pondo a seta aqui, ó, a resultante entre o A e aqui, ó, ou entre o A e o B, já que é mais com mais, né, que é mais dessa queda com mais daqui, ó, mais com mais é subtração. Então, a resultante é a maior, 12, menos a menor, 4,72, que está aqui, ó. Então, a tensão entre os pontos A e B é 12 volts, que é o valor da bateria lá, menos a queda de tensão no R1, que é 4,72, então dá 7,28. Essa tensão é a tensão que a gente chama de tensão Thevenin, ou Thevenin. Se eu colocar um voltímetro aqui, ó, é o valor que vai ser medido. Certo? Aí, colocando aqui, ó, nós temos o circuito de simulação, o objetivo da prática é mostrar, né? A teoria você calcula, na prática você mostra. Tem aqui, ó, tirei o resistor, o circuito é o mesmo, a fonte está ajustada lá, as duas fontes estão ajustadas para os valores que estão lá no circuito, que é uma fonte de 12, outra fonte aqui de 5, e os resistores são aqueles, olha, 560, 270, e o que eu retirei está fora, mas ele é de 1K. Aqui, ó. Aí, mediu lá, pus para simular, deu esse valor aqui, 7,28, que é o valor calculado. Então, qualquer elemento que for colocado aqui, seja o próprio resistor que eu tirei ou qualquer outra coisa que eu colocar, vai enxergar uma tensão de 7,28. Da mesma forma que ele enxergaria se ele fosse colocado aqui, ó, nesse circuito equivalente, se essa tensão VTH fosse 7,28. Então, está aplicado o primeiro passo. Vamos ao segundo, que é a resistência equivalente Thevenin. Você sabe também, já fizeram isso várias vezes. Eu fico toda hora falando, sabe, já fizeram isso várias vezes, gente, porque as práticas nossas, elas estão um pouquinho defasadas da teoria, né? Vocês já viram lá isso várias vezes, estão cansados de ver, talvez fique até meio monótono para estar fazendo essa prática aqui, né? Mas é bom também, porque você está fazendo uma prática de uma situação que você já conhece bem a teoria, né? Então, vamos lá, aplicando o segundo passo. Qual seja? Considera ainda o dispositivo secundário fora, né? E vou calcular a resistência entre os pontos A e B
que ele enxerga quando ele está lá. Qual é a resistência? A resistência do conjunto que está por fora, visto entre os pontos A e B, óbvio. Se interessa só a resistência, eu não estou querendo saber de tensão nessa hora, eu desligo a fonte. Quando eu desligo a fonte, ela, quer dizer, está sendo desconsiderada, mas ela está lá no circuito, né? Eu só desliguei. É comum, professor, eu mato a fonte, né? Eu não gosto de falar esse negócio de matar a fonte, senão daqui a pouco a polícia bate nas minhas portas aqui, vai falar que eu estou matando alguma coisa. Não. Eu considero a fonte em termos da sua resistência interna, né? Então, eu não quero saber da tensão aqui agora, eu quis saber antes, no primeiro passo aqui, eu não quero saber aqui, eu quero saber só a resistência, e a resistência de uma fonte, existem duas considerações com relação a ela pode ser zero, se a fonte for ideal, que é o caso que nós estamos considerando aqui, aí eu coloco um curto-circuito em cada lugar que tem uma fonte. Se fosse fonte corrente, abriria o circuito. Por quê? Ou não, né? Porque uma fonte corrente, ela ideal tem uma resistência interna infinita, mas o real tem uma resistência alta, né? Na realidade, eu coloco aqui a resistência da fonte, que eu não estou considerando como fonte. No caso aqui são duas fontes de tensões ideais, então curto-circuito aqui, pronto, final. Aí o circuito visto entre os pontos A e B é o circuito de duas resistências em paralelo. Nem circuito né, gente? Porque não tem corrente nisso que vocês estão vendo aqui, ó. Mas o que a gente pode dizer é assim, entre os pontos A e B existe uma resistência, que eu chamo de resistência equivalente, cujo resultado, ou cujo valor, é o resultado do paralelismo dos dois, né? Isto é, R1 em paralelo com R2, 560 em paralelo com 278, 270 ohms, desculpe, que dá isso aqui, ó, é um vezes o outro sobre um mais o outro. Calculado, deu esse valor, e simulado, veja bem o que eu fiz aqui no simulador, olha. Eu tirei a fonte e pus um curto no lugar. Eu podia ter deixado a fonte e desligado ela. Daria, teoricamente, a mesma coisa. Só que esse simulador nosso, ele não tem uma fonte tão ideal assim. Então, o valor da resistência dela, que eu não sei qual, interferiria. Se eu soubesse, eu colocava ele aqui e calculava, mas eu não sei, a gente não sabe. Nós não temos essa informação. Então, é melhor tirar ela, eu desliguei ela, tirar ela do circuito e pus um curto lá. É o que está sendo mostrado aqui, ó. Aí, simulando, nós vimos aqui, ó, que o valor medido deu esse aqui, ó, 182, que é praticamente o valor calculado. É isso? Aí nós temos o quê? Nós temos já o circuito equivalente, isto é, tem um circuito que, para todos os efeitos de representabilidade, ele é constituído por uma fonte de 7,28 em série com a resistência de 182,2 ohms. Qualquer elemento que eu colocar aqui, ó, vai enxergar isso, seja o próprio resistor que eu tirei, seja um de outro, seja qualquer coisa que eu colocar aqui, vai enxergar aquilo. E no conjunto vai produzir o efeito que produziria aqui no equivalente Thevenin, entendeu? Vamos mostrar isso aí, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o equivalente Thevenin, eu não tenho aquele circuito. Eu tenho o equivalente e coloquei no equivalente a mesma resistência que eu havia tirado, a resistência de 1K. Então, vai acontecer aqui a mesma coisa que acontece no circuito original. Vai circular uma corrente por ela, vai aparecer uma diferença de potencial sobre ela, aqui, que é a mesma que aparece no circuito original. Se o circuito equivalente for realmente o mesmo, for realmente equivalente, e se o teorema de Thevenin for verdadeiro, se for uma verdade. Observe que a fonte aqui, eu já vou pôr para simular. A fonte aqui, ó, é de 7,28, cara. Arredondei para 7,3, porque não dá para pôr 7,28. Então, tem uma fonte aqui, equivalente Thevenin, que é esse valor. O resistor que eu pus em série é o equivalente, 182,2. Então, isso aqui é o equivalente. E a tensão? 6,2.
16. Portanto, vai circular uma corrente aqui, que vai ser dada por 6,16 dividido por 1K, que é 6,16 miliamperes. Entendeu? O que esse rapazinho está fazendo aqui? Ó? Essa lâmpadazinha aqui. Deixa eu tirar ela daqui para ver. Esqueci até o que tem aí. Ah, sim, é o cálculo. É o cálculo. Por que deu 6,16? Porque eu peguei a tensão Thevenin, multipliquei pelo R3, que é 1K, e dividi por RTH mais R3, que é 182 mais 1K, deu 6,17. Então, é a tensão que apareceu aí. Observe que é muito mais fácil, se eu tiver um circuito equivalente, calcular os elementos tensão, corrente e até potência sobre esse resistor aqui. Sobre o que eu tirei e recoloquei. Para comprovar que isso é verdadeiro, eu vou lá no circuito original, esse aqui, ó, e verifico se vai dar a mesma tensão que deu lá. Olha lá, deu a mesma tensão. Então, o primeiro passo nosso aqui, gente, é demonstrar, que já foi demonstrado, é que esse circuito aqui, visto por esses dois terminais aqui, é a mesma coisa desse aqui. É a mesma coisa desse. Então, eles são equivalentes. O outro passo, nós vamos mostrar na aula que vem, é que tanto faz o circuito anterior quanto esse, quanto do Norton, que nós vamos estudar na aula que vem, é a mesma coisa vista pelos terminais desse elemento que existe aqui. Tá certo? Então, dado um circuito, que foi aquele primeiro completo, aplico o teorema de Thevenin, eu chego a essa conclusão aqui, que é semelhante ou equivalente. Na aula que vem, nós vamos aplicar o Norton e ver que também é equivalente. Então, e vamos fechar mostrando para vocês que usar o circuito original, usar o equivalente Thevenin e usar o equivalente Norton, visto pela carga ou pelo circuito secundário, é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. Nenhuma mesmo. Tá certo? Visto pela carga, tá, gente? Não é visto pelo resto do circuito, porque lá no resto do circuito tem outros elementos particulares desse resto do circuito. Aqui, o que nós temos? Está entendendo? A gente está seguindo o raciocínio? Estão dormindo? Esse friozinho, acho que vocês estão dormindo, viu? E o que eu não tiraria a razão de vocês, não. Bem, o que nós temos aí? O mesmo circuito. Uma fonte de 12, uma de 5, dois resistores. Eu tirei o R3 e pus um diodo no lugar. Qual que é o objetivo? Mostrar para vocês que o circuito secundário, aquilo que eu tiro e recoloco, ele não precisa ser linear. Ele pode ser um elemento não linear. E qual é o elemento não linear que você já conhece? É o diodo. Vocês já estudaram o diodo, não estudaram na teoria, que isso vai ser feito lá na eletrônica analógica do segundo ano. Mas já fizeram a curva característica do diodo, vocês lembram? E sabe que o diodo é um componente, primeiro, de dois terminais, óbvio, né? Que ele tem duas resistências, conforme a polaridade da tensão que eu ligo sobre ele. Se eu coloco essa parte de cima dele, chamada de anodo, positiva em relação à parte de baixo, ele tem uma resistência. Se eu inverto, ele tem outra resistência. Isso é da natureza dele. Está relacionado com o princípio de funcionamento dele. Na primeira situação, que em cima é positivo, o anodo é positivo em relação de baixo, eles chamam de polarização direta. A resistência dele é baixinha. Pela curva característica, vocês viram lá que o valor de tensão nos terminais dele é baixo. Por que é baixo? Porque a resistência é baixa. Né? Ele apresenta, nessa situação, uma tensão em torno de 0,7, 0,6, 0,8 volts, depende da potência dele. Tem diodo, gente, na prática, que é para correntes elevadíssimas, por exemplo, 1000 amperes, tem diodos de 1000 amperes. Vocês têm noção do que é 1000 amperes? É corrente para caramba. Tem diodo até 6000 amperes, industrialmente falando. Né? Esses diodos não tem diferença física, teórica nenhuma de um diodo de baixa corrente, ele só tem diferença em termos da dissipação do calor que é produzido
por correntes tão grandes. Então, geralmente, eles têm encapsulamento metálico, a parte semicondutora dele tem uma geometria diferente, uma coisa chamada de dopagem que ele tem, vocês vão entender, estudar isso na física e na eletrônica, também é diferente, então, mas ele é um dispositivo igual ao outro, ele funciona da mesma forma, né? Só que ele apresenta uma diferença de potencial quando for polarizado diretamente maior, chega até 3 volts, certo? Mas são casos especiais, são casos de correntes elevadíssimas. No caso comum da eletrônica, que vocês vão ver aí a vida toda, são esses diodinhos de 10 miliamperes, 100 miliamperes, 500 mil, até 1 ampere, talvez até um pouco mais, 10 amperes, tá certo? Não são dezenas, ou centenas, ou às vezes milhares de amperes, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse diodo que nós vamos usar aqui, ele, quando ele for polarizado diretamente, vai apresentar uma queda de tensão em torno de 0,7 volts, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora, se ele for polarizado reversamente, ele vai apresentar uma resistência interna em função do seu próprio funcionamento muito grande, né, extremamente grande. Então, não vai passar corrente por ele, porque a resistência é muito grande. A gente diz o seguinte, um diodo, ele polarizado diretamente, é um curto-circuito. Por quê? Porque ele deixa passar a corrente normal e não apresenta praticamente queda de tensão. Isso é uma característica de um curto-circuito, né? O que é um curto-circuito? É um circuito ou um componente de 2 terminais que apresenta a possibilidade de não limitar a corrente e não ter queda de tensão sobre ele. Isso é um curto-circuito. Um diodo ideal tem essa característica, e um diodo real, ele tem uma característica próxima dessa. Por quê? O que representa 0,7 volts perto de tensões 10 vezes maior, às vezes 100 vezes maior? Nada, né? Agora, quando ele for polarizado reversamente, ele é uma chave aberta, ele funciona como se fosse um interruptor que você acionou e abriu, entendeu? Então, ele é um interruptor fechado ou é um interruptor aberto. Eu colocando um diodo aqui e associando ao equivalente, que eu já sei qual que é, eu vou saber se o diodo vai conduzir ou não vai. Primeiro, eu pela polaridade, primeiro não, de fato, pela polaridade que vai existir. O equivalente Thevenin que nós calculamos aqui, ó, ele apresenta uma tensão de 7,28, vocês estão lembrados? Aqui em cima, o A é positivo em relação ao B, com a tensão de 7,28. Vou voltar lá para lembrar, deixar bem lembradinho aqui, ó. Aqui em cima, está positivo em relação aqui embaixo, com a tensão de 7,28, que nós já calculamos antes. Tá certo? Bem, então o diodo, quando ele for colocado aqui, ele vai enxergar isso, uma tensão de 7,28 com positivo em cima e negativo embaixo. Morreu questão aí, é isso que vai acontecer. Então ele vai estar polarizado diretamente. Aí o circuito fica sendo esse aqui. Deixa eu trocar aqui, ó. O circuito fica sendo esse aí, ó. É uma tensão de 7,28 em série com a resistência equivalente. Quer dizer, tanto faz o outro circuito quanto esse, né? E qual que é a tensão Thevenin? 7,28, conforme eu disse. Qual que é a resistência Thevenin? 182,2, que já calculamos. Então, o diodo vai enxergar isso. Aí, com isso, a malha constituída é essa aqui. Ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa por trás aqui. Não tem, não. Deixa eu voltar para lá. Bem, dado um diodo em série com um resistor e em série com a fonte, vocês já viram lá atrás, no finalzinho do ano passado. Foi o circuito que nós usamos para verificar a curva característica do diodo na situação da polarização direta. Né? Já sabendo disso, e já sabendo que esse circuito aqui é equivalente àquele outro, né, nós podemos calcular a corrente que existe aqui. Ó. Deixa eu pedir esse rapazinho da lâmpada para calcular para mim. Está aqui, ó. A corrente no diodo é igual à tensão equivalente Thevenin menos a queda no diodo sobre a resistência do circuito. Quer dizer, a corrente que vai circular aqui, ó, é o VTH menos a tensão no diodo, né? Isto é, a tensão
nos terminais de RTH. Quer dizer, pega essa fonte e tira essa queda, o que sobra está aqui, ó. E essa tensão dividido pelo RTH da corrente que está circulando. Tá certo? É o que está aqui, ó. 7,28, que eu sei que já existe, já calculamos e já verificamos. Eu estou considerando que a queda de tensão no diodo é 0,7. Por que estou considerando? Porque é padrão, é convencional. Quando você não sabe qual diodo que tem lá, você usa o 0,7. Na eletrônica, a gente usa o 0,7. É o 0,7 real? Nem sempre. Mas se não for, é próximo. Suficientemente próximo para eu considerar. Tá certo? Então, pego esse 7,28, tiro 0,7 e divido pela resistência única do circuito, que é o RTH, que é 182,17. Aí vai dar uma corrente de 36,1 miliampere. É o que vai circular aqui, ó. Aí, quando eu vou colocar para simular, gente, o que nós vamos ver aqui, ó? Tem dois aparelhos aqui, ó. Um está sendo usado como amperímetro, que está na escala de 200 miliamperes, e ele está em série conforme deve estar. Então, a corrente vai passar por ele, ó, e vai circular pelo diodo. E esse outro aqui, está ajustado para volt aqui, ó. Está na escala de 20, pode ser até na escala de 2, porque a tensão é baixinha. Ele está ligado em paralelo aqui, ó. Então, vai marcar aquele valor pequenininho lá. Tá certo? Se o diodo fosse colocado invertido, não haveria corrente, porque em cima é positivo, embaixo é negativo. Mas não é essa a situação que está aqui. Na situação que está aqui, o diodo está polarizado direto. Aí vamos simular. Está ali, ó. A corrente calculada deu 36,1, que está aqui, ó, e a medida deu 36,0. Né? Deu uma diferencinha por questões de arredondamento e também por questões que o medidor de corrente está em série, né? Ele tem uma resistênciazinha interna, porque ele não é ideal. Se fosse ideal, seria 0. Ele não é ideal, né? Então, ele contribui um pouquinho na hora de limitar um pouquinho o valor da corrente. Por isso que deu um pouquinho menos. E a tensão? A tensão do diodo deu 0,68. Eu tinha usado 0,7 e, na realidade, é 0,68. Está tudo segundo os conformes, porque 0,7 é um valor padronizado e 0,68 é o valor real que está dando aí. Então, gente, nós comprovamos que, quando eu aplico o teorema de Thevenin, eu retiro um componente e aplico no resto do circuito. O resto do circuito, que chama de sistema primário, ou circuito primário, e tem outros nomes, tem que ser linear, tem que ser bidirecional, e as fontes têm que ser independentes. Né? Aí, quando eu recoloco o elemento no lugar, o circuito funciona como se fosse o outro, né? E o que eu coloco aqui pode ser um componente linear ou não, porque o equivalente Thevenin vai estabelecer sobre ele uma condição que ele vai receber e funcionar em função disso, ou conduzir ou não conduzir, ou apresentar uma queda de tensão X ou Y, vai passar uma corrente ou não, de tal valor. Desculpa a tossida aí, estou falando demais, a garganta está seca. Está claro? Ficou claro, gente? Para completar esse assunto, eu estou com alguns macetes para mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver esse aqui, deixa eu ver. Só um pouquinho, deixa eu tirar para ver bem. Isso aí, ó. É só para complementar que é um macete prático. Às vezes, você quer uma simplificação do circuito, não quer calcular, você está lá no laboratório e tal, e você quer verificar o equivalente técnico do circuito. No caso que está aqui, ó, eu vou usar um macete, qual seja, imagine que eu tirei o circuito secundário, a carga, e coloquei um potenciômetro em paralelo, ou um potenciômetro no lugar. No caso nosso aqui, eu tirei um resistor e coloquei um outro, variável, tá certo? Aí, o que vai acontecer? Veja bem, se fosse um diodo, era a mesma coisa, eu tiraria o diodo e colocado esse potenciômetro. Isso é chamado método do potenciômetro. Veja bem,
tanto faz aquele circuito quanto esse, isto é, esse circuito aqui, quanto esse aqui, ó, é a mesma coisa. O outro é o circuito completo com o potenciômetro, esse é o equivalente com o potenciômetro. Suponha que eu queira, sem muito cálculo, sem muita dificuldade, calcular digamos, a resistência Thevenin aqui, ó. Eu sei o valor do RTH, do VTH, não sei o RTH, e tem um potenciômetro aqui. Vocês sugeririam para mim alguma coisa que se pode fazer com o potenciômetro para verificar o valor do RTH sem cálculo? Ou praticamente sem cálculo nenhum? Voltando ao circuito anterior, vocês pensam em algum macete que eu possa usar? Macete não. O que eu posso fazer com o potenciômetro aqui para verificar nesse circuito qual que é o RTH? Sem mais nada, nesse circuito que está aqui, ó. Alguém responde? Eu dou um ponto para quem responder certo. Já está acabando a aula, vamos andar mais depressa aqui, desculpe. É o seguinte. Imagina que eu ajuste esse potenciômetro aqui, que isso aqui é um divisor de tensão. Imagine que é um divisor de tensão, não, é um divisor de tensão. Né? No equivalente eu encaro como divisor de tensão, no circuito equivalente, no circuito real não, mas vamos trabalhar com equivalente porque ele é equivalente, né? Essa palavra equivalente, ela me dá esse direito. Bem, se eu ajustar o potenciômetro até um valor tal que a queda de tensão aqui, ó, entre os dois terminais, for igual a metade dessa aqui, eu posso dizer que o valor do potenciômetro é o valor do RTH, não é? Concorda? Por quê? Porque é um divisor de tensão, dois resistores em série. Quando a tensão for a metade do potenciômetro, é porque o valor dele é igual ao valor do outro. Então, se eu ajustar esse potenciômetro até a metade do RTH, vai aparecer a metade da tensão. Então, no caso aqui, ó, eu coloco um voltímetro e vou ajustando o potenciômetro e medindo a tensão. Quando ela for igual a metade, eu leio o valor do potenciômetro, aí eu tenho o RTH. Tanto faz ser no circuito real quanto no circuito equivalente, é a mesma coisa. Vamos simular isso aqui para ver se é isso mesmo? Olha aqui, ó. Eu já acho que eu já até ajustei esse potenciômetro. Não, já não. Tanto não é porque eu coloquei aqui um K. O potenciômetro está com 100% do valor e ele é um potenciômetro de 1K. Quando tem 1K aqui, a tensão que aparece, vocês já viram lá atrás, é 6,16 ou 6,2. Né? Isso é a tensão do circuito, não é o VTH, gente. O VTH é 7,28. Deu esse valor por quê? Porque está conjugado já, o circuito já está fechado aqui, ó. Seria 7,28 se eu não tivesse nada aqui, eu tivesse aberto, tá? Mas tem. Então, essa é a tensão real do circuito completo. Aí eu vou lá no potenciômetro e vou ajustando o valor aqui, eu vou diminuindo o valor. A tensão vai diminuindo. Quando o potenciômetro chegar no valor do RTH, a tensão vai ser a metade. É difícil ajustar quando dá pulos, né? Então, eu vou colocar já o valor aqui, que fica mais fácil para mim, 18,2%, 18,2% de 1K é 182 ohms. Aí eu coloquei o valor, olha o valor da tensão que está dando. 6,64, quer dizer, praticamente a metade de 7,28. Com esse valor aqui, ó, do potenciômetro, que olhando aqui eu não sei qual, eu tenho essa metade da tensão. Se a metade, o valor do potenciômetro é o valor do RTH. Portanto, lendo lá no potenciômetro, eu sei o valor do RTH, que é 182. Entendeu? Aí é um macete. Quando você tem um circuito já lá na prática, montado e tal, você tira o elemento sobre o qual
que vai ser considerado, né, na hora de aplicar o teorema, coloca um voltímetro lá, aliás, coloca um voltímetro e um potenciômetro, vai ajustando até a tensão cair para a metade. Isso se o circuito permitir, óbvio. Aí vocês ficam sabendo qual que é a tensão, qual que é a resistência, resistência equivalente. Só para fechar o assunto, tem aqui a mesma situação. Esse aqui já é colocando elementos de circuito, né? É um circuito, é um diagrama esquemático. É o mesmo aqui, 12, 560. Aqui eu não estou com equivalente, não, para vocês verem que, no caso lá do equivalente, deu o mesmo valor, e no caso do circuito real, é a mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. A tensão é 6,16, aí eu vou lá no potenciômetro e ajusto com aquele valor, para ganhar tempo, 18,2. Aí eu vou ter o que? A metade da tensão aqui, ó. Caiu para metade, e o valor do potenciômetro é 182, que é igual ao valor da resistência equivalente TeV. Entendeu? Tanto faz usar o circuito quanto o equivalente, desde que você ajuste o potenciômetro até um valor que a tensão caia para metade, e quando isso acontecer, a resistência dele é a resistência VTH. Tá certo, gente? Alguma pergunta? É só um macete que eu coloquei aqui para complementar a aula, porque nós tínhamos tempo para fazer. Como agora já acabou o tempo, desculpe acordar vocês, tá, gente? Estou sendo obrigado a acordar vocês porque a aula acabou. Parei a gravação.